Meu nome é Tiago, eu faço Direito, e eu gostaria de perguntar que sobre, em 1993, houve um plebiscito no Brasil para o povo escolher entre um sistema parlamentarista ou presidencialista. Se a informação não me foi passada errado, o senhor presidente era a favor do parlamentarismo. Porém, como a gente sabe, venceu o presidencialismo. E como foi o senhor, sendo a favor do parlamentarismo, venceu o presidencialismo e o senhor se candidatou a presidente, mesmo sendo contra esse sistema? Porque eu respeito a opinião do povo. Não tem alternativa, né? A maioria do povo, naquele momento, enfim, contrariamente à minha opinião, acha que o melhor regime é o presidencialismo. Como são duas formas democráticas, as duas, eu dei exemplos aqui de vários países, não há contradição nenhuma. Pode ter uma convicção parlamentarista, mas não é isso que vai prevalecer aqui. E como houve uma decisão de plebiscito, não dá para mudar, né? Foi mais amplo ainda. O plebiscito não era só sobre isso. Monarquia ou república? E a monarquia teve 16%. Bom, e por que foi monarquia ou república? Porque não, a decisão de fazer um plebiscito entre parlamentarismo e presidencialismo foi no final da Assembleia Constituinte. E só havia uma emenda que podia ser votada ainda, que era um plebiscito pela monarquia. Então nós emendamos esse plebiscito, essa emenda, monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Então foi isso que aconteceu. Agora, eu também devo dizer com franqueza a vocês o seguinte: hoje eu não teria certeza sobre o parlamentarismo para o Brasil. Sabe por quê? Pelo que eu disse há pouco. Porque o parlamentarismo requer partidos fortes. Naquela época, a nossa argumentação era a seguinte: eu fui convencido a ser parlamentarista pelo Afonso Arinos, que era um ilustre senador e tal. Depois veio para o PSDB. Ele foi da UDN no passado. Esse Afonso Arinos, que era um pensador também, ele foi o maior pregador do parlamentarismo. E a ideia fundamental é o seguinte: como o nosso sistema presidencial muito forte, em que os presidentes são muito fortes da República, eles impedem a existência de partidos. Dificultam, não impedem, mas dificultam a formação de partidos. E que se quebrasse isso, os partidos se formariam. Bom, hoje, pelo que eu disse agora no final, eu tenho mais dúvidas sobre se os partidos vão ter condições efetivas de se fortalecer, não por causa do presidente, mas por causa das novas formas de comunicação existentes na sociedade, da forma maciça dessa sociedade e das modos de comunicação. Então, sem partidos, fica difícil você ter um sistema parlamentarista. Na Europa, eu falei da Inglaterra e da França e de Portugal, nesses três países há partidos. Talvez menos fortes hoje que foram no passado, mas há partidos que comandam a opinião, dão referendo. No Brasil, não. Você vota muito mais em pessoas do que em partidos. Então é difícil imaginar como é que vai funcionar o sistema parlamentarista dessas transformações. Na última Assembleia sobre democracia e uso de drogas, foi feito por ex-presidentes, o senhor discutiu a descriminalização da cannabis sativa. Sob quais fundamentos o senhor defende essa opinião? Isso não foi na Assembleia. Foi criada uma comissão chamada Comissão Latino-Americana sobre Drogas. E aí tem 3 ex-presidentes. Eu, o ex-presidente do México, chamado Ernesto Zedillo, e o ex-presidente da Colômbia, chamado Gaviria. E mais várias pessoas. Por exemplo, o Vargas Llosa faz parte disso aí, o Paulo Coelho, e por aí vai. E alguns juízes, e o pessoal da imprensa, o João Roberto Marinho, enfim, vários. São uns, não me lembro quantos são, 15, 20 pessoas. E qual era a ideia? A ideia é a seguinte: iria haver, como houve, uma Assembleia na ONU, uma reunião da ONU na Assembleia, em Viena, em maio, e essa reunião era para avaliar as consequências dos últimos 10 anos no que se chama a guerra às drogas, que foi uma campanha suscitada basicamente pelo governo dos Estados Unidos, que foi o modo de encarar a questão da droga, que é como se fosse uma guerra que você tem que prender, matar, reprimir. E nós fomos avaliar o que aconteceu. O que aconteceu com todo esse esforço Pega Colômbia, que foi um esforço enorme, a área cultivada, não de maconha, cara, você falou do nome técnico aí, mas não de maconha, mas de cocaína, não diminuiu. Não diminuiu. Quer dizer,
Isso é coisa recente, né? Bom, apesar de tudo, eles mataram muita gente, prenderam muita gente, não diminuiu. Bom, então, na Europa começou a se formar uma opinião diferente, que era o seguinte, era melhor tratar a questão da droga não como guerra, mas como tratamento, é uma questão de saúde, não de repressão. Né? Bom, não é fácil, porque você não pode dizer, bom, a droga faz mal, isso não há dúvida, toda droga faz mal. A maconha também faz mal, né? Não é verdade. Como o cigarro faz mal, como o álcool faz mal, né? Muita coisa faz mal. Então tem que ver qual é a gradação do mal que faz. Mas não pode dizer, bom, vamos legalizar tudo, porque não é verdade. Você não pode dar um incentivo à droga, porque a droga é nociva. Agora, você pode dizer, olha, não adianta prender o cara que é viciado, ou mesmo que não seja viciado, que está provando, prende, vai para a cadeia e vai prender outros crimes na cadeia. Em vez de prender, leva ele para o hospital, ou fazer se comprometer a um tratamento. Né? Mesmo na Colômbia, mas sobretudo no México, foi aprovada uma lei que já diz isso. Quer dizer, o possuidor de pequenas quantidades de uso pessoal, mesmo de cocaína, se ele concordar de ser tratado ele não vai para a cadeia. Né? Bom, agora, isso não basta. Você tem que ter, ao mesmo tempo, uma forte mobilização em dois sentidos. Uma, de campanhas para diminuir o uso, como se faz com o cigarro. O cigarro está diminuindo o uso, mas não é que por acaso, campanha. Nesse prédio não se pode fumar. Antigamente podia, né? Não pode, vai restringindo. No caso do cigarro, em alguns países, é quase como um estigma. Quem fuma é mal visto. É mal visto, né? Bom, tem que fazer algo semelhante. Ó, não use, não tome maconha. Você pode pensar que é bom, mas é mal, vai fazer mal. Então você tem que fazer campanha contra e, ao mesmo tempo, concentrar os esforços repressivos no traficante, não no consumidor, no traficante. Aqui, nos Estados Unidos, sobretudo, eles põem na cadeia os dois, mas põem muito mais o consumidor que o traficante, porque tem muito mais consumidor que o traficante, porque é mais fácil pegar. Tem mais ou menos 500 mil presos nos Estados Unidos por usarem droga. Esses 500 mil, a imensa maioria é negra e pobre. Então é uma forma até de discriminação e de repressão. Né? Então, sob a capa de guerra às drogas, estamos fazendo uma discriminação muito grande. Então, a proposta é, olha, vamos reavaliar essa política. Vamos despenalizar, não é legalizar, despenalizar. Descriminalizar. Né? Então, é isso que isso está em discussão. Na Europa, em Portugal, isso está sendo já adotado. E eu estive agora na Inglaterra, numa reunião lá em Chatham House, em Londres, e estava lá o representante dos portugueses, o chefe da repressão às drogas portuguesas, estava mostrando que, apesar de que eles descriminalizaram, não aumentou o consumo. Porque é um perigo, você descriminaliza, aumenta o consumo. Se a droga é ruim, não pode deixar que aumente o consumo. Então tem que simultaneamente tomar uma porção de medidas para que não é só descriminalizar, é ao mesmo tempo combater o tráfico e campanha contra o uso. É isso. Qual é o próximo? A próxima? Boa tarde. Peço desculpa pela minha voz, que eu estou um pouco rouca. Meu nome é Mariana, eu sou estudante da ECA USP e faço jornalismo. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Ainda em seu governo, mais precisamente em 1996, foi implantada no Brasil uma lei de diretrizes e bases que tinha como um de seus pontos principais a criação de cotas raciais nas universidades públicas. Sobre o assunto, qual era para o senhor, na época, a importância da implantação de cotas no Brasil a partir de tal lei? E seriam hoje as cotas relevantes e aplicadas como um método paliativo para o acesso de negros e indígenas em universidades de excelência? De fato, não só isso. No meu governo também, nós passamos uma regra que no funcionalismo público tinha que ter 20% de não brancos e tal. É o seguinte, quer dizer, eu acho que é necessário haver ações afirmativas. Por quê? Porque isso é uma coisa óbvia. Você vai à universidade, o número de negros, de não brancos, digamos assim, é baixo. Não corresponde à população. A população brasileira tem 50% de brancos e 50% de não brancos. Aí entra tudo, as variáveis, tonalidades, etc, não importa. Tem não brancos, 50%. E não tem no Congresso, na universidade, nas relações exteriores, no Exército, em qualquer lugar não tem correspondência a isso. Então, há uma discriminação. É verdade que há uma superposição também entre pobreza. Em geral, ao mesmo tempo, são pobres.
Então, essas ações afirmativas podem adotar a forma também de incentivo aos pobres, que dá no mesmo, acaba resultando uma diminuição da discriminação do negro também. Agora, alguma forma eu acho que tem que haver de ação afirmativa. As universidades cada uma delas tem um sistema diferente, né? O sistema de cota pura é complicado no Brasil, por quê? Porque quem é que é branco, quem é que é negro? É autoidentidade, como você não tem como nos Estados Unidos, se você tem um avô negro, nos Estados Unidos você é negro, aqui ninguém sabe, ninguém vai perguntar, ninguém está muito interessado, é mais como a pessoa se considera e como é que aparece. E é difícil, o famoso caso dos 2 irmãos lá em Brasília, gêmeos, que um é negro e outro é branco. Né? Então é difícil você ir pela raça. E é complicado também, porque você começa a criar uma discriminação racial. E a raça não é base para nada. Né? Então é preciso buscar fórmulas que não sejam, que evitem esse. Não dá para imitar os Estados Unidos. Até porque lá nos Estados Unidos a crítica às cotas é muito grande também. Mas então há possibilidades diferentes de sendo ações afirmativas? Por exemplo, também isso foi no meu governo, lá no Itamaraty, Relações Exteriores. É óbvio, é patético e é patente que os nossos diplomatas são brancos, se possível, louros. Bom, não pode. Né? Então, nós criamos bolsas para não brancos que queiram se inscrever para se preparar para fazer o concurso. Né? E isso está funcionando. Aqui na USP tem cotas para depende da renda da pessoa. Né? Então, tem que evitar o aspecto classificatório racista. E, por outro lado, tem que evitar também que não se faça alguma coisa. Porque não é normal que não exista um acesso maior. Tem que generalizar o acesso. Esse é o que eu penso. Eu sou a Isabela e gostaria de saber, no seu governo ficou claro o neoliberalismo e a privatização de algumas estatais. Eu queria saber como que um presidente ele pode destinar uma melhora do país com esse preço da venda das estatais, e se hoje você acha que isso foi bom para o país, e como que você agiria no caso da crise, se seria neoliberalista, para tentar fazer o país ser uma potência ou se destacar em relação aos outros países? Bom, primeiro chamar de neoliberalismo no meu governo, não concordo. Porque o que é neoliberalista? O que significa isso? Existe uma teoria liberal. Né? Neo já é uma coisa difícil, neo qualquer coisa é complicado. Qual é a teoria liberal? Bom, a teoria liberal é que o mercado tem suas regras que devem ser respeitadas. E o maior formulador disso era o Adam Smith. O Adam Smith diz explicitamente que sem Estado não funciona o mercado. Explicitamente. Quer dizer, essa coisa é uma simplificação. Dizer, uns querem o mercado, outros querem o Estado. Uns querem privado, outros querem público. Não é nenhuma coisa, nunca foi assim em nenhum lugar do mundo. Sempre teve, nos regimes capitalistas, tanto o mercado quanto o Estado. Qual é o grau de um ou de outro? É variável. Não é? Cada país encontra um caminho para saber qual é o limite entre uma coisa e outra. Bom, veja a questão da privatização. Você disse com clareza, algumas empresas, algumas. Se fosse neoliberal, é tudo. Né? Não é isso. Quais são as coisas? Quando e por que você privatiza? Né? Você privatiza por algumas razões. Vamos pegar o caso mais genérico aqui, que foi da telefonia. Por que nós privatizamos o sistema telefônico? Porque ele não funcionava. O sistema telefônico brasileiro se esgotou e o governo não tinha mais recursos para poder ampliar o sistema telefônico. Você, para atender uma chamada telefônica, você pegava o telefone, botava fora do gancho e ficava esperando dar o sinal. 10 minutos, 15 minutos, deu a linha, pegou. Você ia comprar um telefone que custava quase tanto quanto um automóvel. Você botava no seu imposto de renda que você tinha 2 linhas telefônicas. Era caro. Né? Não tinha acesso popular ao telefone, porque era caro o telefone. Bom, então é óbvio que você tem que fazer alguma coisa. O governo não tem capital para ampliar, a tecnologia é complicada, porque ela não é nossa, né? Tem que trazer a tecnologia, então você tem que dar acesso. O importante é que você tem que atender o público. O serviço é público. Então o que se fez? O governo só tinha, naquela época, 20% da telefônica, já estava tudo privatizado, só que não se sabia. Né? O governo tinha as ações de controle, chamado, mas já tinham passado para a mão privada sem que ninguém soubesse no mercado. Então nós fizemos uma coisa limpa, olha aqui, 20% está aqui, nós vamos vender pelo valor de mercado delas no leilão. Quem der mais leva. Bom, o que nós recebemos naquela época é mais do que elas valem hoje, porque elas caíram de preço. Né? O mercado caiu e tal. Bom,
Era bastante dinheiro. Esse dinheiro, para que foi usado? Para pagar a dívida, porque o governo estava muito endividado. E o governo muito endividado não tinha como segurar a inflação. Então, o que acontece? Quem estava pagando tudo era o povo, por causa da inflação. Para reduzir, nós reduzimos, acabou a inflação. Né? Então, esse dinheiro foi usado, com uma exceção, foi para a educação. Uma certa, pequena parte foi para a educação. O resto foi para bater a dívida, porque o governo estava completamente endividado. Agora, como é que privatizou? Primeiro tem que ser leilão público. Tudo público. Quem der mais, leva. O resto que diz é invenção, mas está tudo registrado e tal, tudo público. Quem der mais, leva. E o dinheiro vai para onde? Vai para o Tesouro. O cheque vai direto ao Tesouro. E abate a dívida. Muito bem. Agora, não basta isso. A Argentina privatizou. Mal. Por quê? Porque você tem que, para privatizar bem, você tem que garantir que o serviço vai ser ampliado. Só para dar um número. Nós tínhamos 800 mil telefones celulares. Hoje nós temos 120 milhões. Em poucos anos. Todo mundo tem telefone celular. Pobre, rico, todo mundo não tinha. Telefone era coisa de rico. Né? Passou a ser generalizado. Na regra da privatização, as empresas que ganhavam eram obrigadas a aglomerados urbanos com pelo menos 300 pessoas, tinham que ter um telefone público. Foram postos orelhões de toda parte, porque não tinha tanto celular ainda. Né? Bom, mas é mais importante ou tanto quanto isso. Nós obrigamos a que houvesse competição. Não tem uma só companhia. Porque não adianta você passar do monopólio do público para o privado, porque é monopólio, você impõe a regra. Tem que ter competição. Você vê que elas brigam até hoje, todas elas, pelo número que você vai discar, e cai o preço. Né? Embora a gente possa considerar caro, mas se comparar com o passado, é muito mais barato e acessível. Né? E nós criamos uma agência do governo, que chama-se Anatel, para controlar isso. Elas não são livres, elas têm que cumprir a regra, elas têm um contrato, a Anatel controla o contrato, vê se elas estão fazendo o que elas se comprometeram a fazer, que é realmente universalizar, dar acesso a todos, como agora, portabilidade, transformar, passar de um para o outro. Isso é a agência, é a Anatel, não é o mercado, é o governo. A forma é que é outra para ser compatível com o mundo moderno. Não tem nenhum país do mundo que não tenha isso. O Brasil só jabuticaba, que é bom sendo só nosso. Fora disso, para que manter? Então, não foi privatização pela privatização, foi para obter resultados positivos, no caso da coisa. Outra, a Embraer. A Embraer estava quebrada, anos e anos e anos. A Embraer foi toda desenvolvida pelo governo. Negócio de tecnologia, foram os militares. Mas não, quebrada, completamente quebrada. Só tinha uma opção, ou fecha ou privatiza. Privatiza e faz o quê? Faz uma chamada Golden Share, uma cláusula de ouro. Quer dizer, o governo pode impedir, até hoje, que ele tem um representante lá com essa cláusula. Ela não pode fazer acordos que sejam contrários ao Brasil, de acordo com a visão do governo, que tem a Golden Share. Agora, depois que você privatizou, o que aconteceu? E ficou em mãos nacionais. E o que aconteceu é que ela deu esse salto. Hoje é uma empresa global. E tem tecnologia e tal. Pega outra, a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce dava prejuízo ao governo. Porque a Vale do Rio Doce, primeiro, as empresas estatais não pagavam imposto. Então, o governo não ganhava com isso. Em segundo lugar, a Vale do Rio Doce era um cabide de emprego, controlado pelos partidos. Né? Não era pelo povo, é pelos partidos. Que no meia outro, sabe lá para quê? Né? Certamente não é para tirar minério, é para tirar outras vantagens. Né? Bom, e ela não se desenvolvia, porque o governo não tinha recursos para investir mais. Nós privatizamos. Então, isso vai entregar aos estrangeiros. Entregou? Não. Quem é que é dono da Vale do Rio Doce hoje, você sabe? Pois é, são os fundos de pensão. São os empregados da Previ e da Petros. São os fundos de pensão dessas companhias e uma parte do Bradesco, que é brasileiro também. Eles que controlam a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce hoje é a segunda maior empresa do mundo. Hoje ela vale, não sei hoje por causa da crise e tal, mas digamos que o valor de mercado dela seja de 80 bilhões de dólares. Naquela época, ela foi avaliada em 12 e ninguém queria comprar. Foi dificílimo conseguir quem comprasse. O governo achou até que o grupo Votorantim ia comprar e desistiram porque acharam caro demais, no leilão. Então, mas vendeu por 12, vale os 100, só que não valia. Vale hoje porque foi feito investimento, competição, etc, etc. Então, a privatização não é um objetivo, você usa quando é necessário. Por exemplo, a Petrobras nós não privatizamos, mas nós forçamos a competição. A regra de ouro é você forçar a competição. Quando não tem competição, o que acontece? Os que tomam conta da empresa são os únicos beneficiários. O povo não, porque não baixa o preço. O governo não recebe imposto. Então, a Petrobras não foi privatizada, mas foi aberta a competição. Por isso tem o pré-sal. O pré-sal foi fruto da abertura de capital.
E aí foi feito, e com a oposição na época, total, PT e companhia, contra. Foi feito em 2000 o leilão que deu no pré-sal, e que é da Petrobras, da Shell e da empresa portuguesa. Né? E o Brasil deu um salto enorme no petróleo. E também não foi assim. Não é? Você, quando dá a concessão, dá condições também. E criou uma agência, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, a qual controla isso aí. Então, obriga também a que as empresas produzam equipamento no Brasil e criem uma indústria siderúrgica de equipamento, de máquinas aqui no Brasil. Né? Enfim, não privatizamos o Banco do Brasil, não privatizamos a Caixa Econômica. Não privatizamos, depende do que você vai privatizar e também como privatiza. De modo que esse negócio neoliberal é conversa fiada, é luta política. E tanto é assim que quando o governo Lula chegou, o que ele fez? Mudou alguma coisa? Está fazendo concessão de quê? De estrada. Levou anos para fazer, está fazendo. Ele fez agora de energia elétrica, a mesma coisa. Isso é briga política. Ele é um liberal, contra o quê? Qual é o outro lado? Não tem. Quer dizer, porque a realidade se impõe. Nem sempre tem que privatizar e, sobretudo, você não pode deixar de ter um governo, deixar de ter Estado. Não é para acabar o Estado mínimo, que seria não liberal. Isso é bobagem. O Estado tem que existir, tem que ser competente, tem que ser capaz de entender o que acontece no mundo e de controlar as forças do mundo, que são muito mais dinâmicas hoje do que era no passado. Para ter um Estado competente, tem que ter as agências, etc. Entendeu? Boa tarde. Meu nome é Nichols. Presidente, o senhor falou agora superficialmente sobre educação e tecnologia. Eu tenho uma notícia um pouco antiga, mas segundo o jornal Gazeta Mercantil de setembro de 2006, o Brasil possuía na época um déficit de cerca de 50 mil profissionais da área de tecnologia da informação. Outro dado que esse eu não lembro a fonte. Os cursos de informática, entretanto, têm uma evasão de 68%. Atualmente, países como a China e a Índia têm ganho muitos negócios por causa da terceirização de serviços na área de tecnologia. Como o senhor acha que o governo poderia incentivar, porque o Brasil hoje é um grande exportador de vários bens, mas tecnologia, tanto em serviço como em produto, é uma parte que o Brasil ainda não exporta. Por exemplo, o senador Cristóvão Buarque, ele tem a proposta de federalizar a educação e afirma que com isso, com a uniformização do estudo, esse incentivo pode ser proporcionado. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Bom, primeiro, eu não sei como são os dados esses que você citou e tal, mas certamente nós temos um déficit enorme em toda essa área, até porque é uma área muito nova. Né? Você não tinha ninguém preparado, é uma coisa que está em marcha. E esse déficit precisa ser avançado e tal. A questão da vantagem que a Índia tem, mais a Índia até do que a China nessa matéria, a Índia tem, primeiro que isso o Brasil tem impacto também, é que a localização geográfica, né? Você pode funcionar 24 horas por dia, então call center você pode botar onde você quiser e tal. Segundo que eles falam inglês, né? Isso conta. Né? Então é mais fácil você universalizar quando todo mundo fala a língua que é universal. Aqui isso é um problema no Brasil. Bom, mas não é o principal problema. Né? E eu não acredito que a federalização resolva qualquer coisa. Eu não sei o que o Cristóvão pensa como federalização. Eu não acho que um país como o Brasil, que é uma federação, 200 milhões de habitantes, que você possa imaginar que a partir de uma regra geral você resolva as coisas. Não é assim. Eu acho que você tem que deixar mais, usar a expressão maoísta, sem flores, deixa crescer. Tem que deixar mais diversificado. Há muitas formas pelas quais os estados, os municípios, a própria sociedade resolvam os seus problemas. Eu não acredito nessas regras gerais saídas de Brasília, que isso vai resolver qualquer coisa. E muito menos educação. Eu acho que não. Eu acho que tem que haver descentralização, acho que tem que haver, deixar mais liberdade. Eu acho que se há uma coisa que é ruim no nosso sistema educacional é que ele é muito rígido, ele ensina a mesma coisa, né? Eu não sou especialista em educação, né? Eu estou dizendo palpite, né? Mas acho que precisaria mudar numa outra direção e não da federalização. Se é que o Cristóvão entende por federalização, isso, eu não sei o que ele entende. O Cristóvão tem muitas ideias, às vezes eu não consigo acompanhar, são demais. Mas o fato é que, no caso específico, eu acho que tem que haver um esforço grande de ampliar o acesso e o treinamento. Fácil de falar e difícil de fazer. Se você que hoje mesmo estava no almoço com os cônsules da Europa aqui,
Ele está dizendo, o principal problema do Brasil é a educação. É a educação. Agora, o que vamos fazer, como é que se faz uma revolução na educação? Não é dinheiro. Dinheiro precisa, mas não é só dinheiro. Você tem que treinar gente, tem que dar incentivo, tem que motivar. A sociedade tem que ser mais ativa. O governo não tem, você perguntou ao governo, o governo não pode resolver essas questões todas. Tem que ter uma mobilização mais ampla do que a de governo. Nós temos uma desvantagem imensa no Brasil, porque você pega a China, que seja, a Coreia, né? Eles têm uma cultura que não foi desagregada, a família é depositária dessa cultura. Então, a família complementa na educação a escola. Aqui no Brasil, agora, pela primeira vez, as crianças estão na escola. Eu ainda hoje estava vendo um dado, em 1930, apenas 20% das crianças em idade escolar estavam na escola. Agora tem 97%, 98%. Mas os pais não foram à escola. E não tem essa cultura tradicional, que foi muito desagregada, como tem na Coreia, né? Então, aqui, a criança não encontra em casa o apoio cultural. E a escola é uma escola de 4 horas. Como é que faz? Tem que aumentar realmente a permanência na escola, tem que aumentar. Eu não acredito, hoje, com o mundo de hoje, com o negócio de Google, não sei o quê, não tem muito essa coisa do professor ensina, o aluno aprende. É diferente. O aluno não aprende um com o outro, aprende sozinho, aprende no Google, ensina o professor entra nisso também. É outra dinâmica. E nós ainda pensamos, a meu ver, muito tradicionalmente. Precisa botar na escola, pensamos a lá francesa. Disciplina, põe na escola, pega uma régua, bate nele. Bom, tudo bem, não é assim. Né? Bom, isso não é desculpa para não fazer alguma coisa. Mas se compara, por exemplo, no ensino superior, aqui com os Estados Unidos. Você, nos Estados Unidos, você entra e vai para o que eles chamam de college. Você não escolhe a profissão. Você entra lá, você faz o seu currículo. Você pode misturar, vou estudar matemática e grego. Química e não sei o que mais, filosofia socrática. Pode. Nos 2 primeiros anos você pode digamos, borboletear e vai formando a sua cabeça. Você vai afunilando depois. E realmente você se profissionaliza no Master. Aqui você entrou na escola de Direito, está perdido, ou está salvo, se gostar. Se não gostar, está perdido, porque vai ter ali a direito até o fim, isso não muda. Ou engenharia, ou medicina, né? Não tem flexibilidade. Eu tenho outras dúvidas. Aqui tem professores, eu não sou, eu fui, mas eu era professor de ensinar sociologia, essas coisas, em termos de educação. Agora, eu acho que é preciso pensar um pouco mais. Será que nós precisamos de tanto tempo de estudo para o sujeito se diplomar, digamos, em direito? 5 anos? Por quê? Talvez 3, eu não sei. Porque mudou tanto o mundo, é tudo tão mais rápido. Será que nós precisamos realmente ensinar as matérias que ensinamos? Eu digo que você viu, eu sofri com latim há 7 anos, eu não sei nada. Né? Porque aquilo não se via, não sei para citar de vez em quando, é errado. Você corrigiu aquela citação que eu pedi? Você cita errado. Então, precisa dar acho eu que precisaria, isso é fundamental, é pensar, mas não eu, que eu não sou para isso, mas gente que entenda realmente de educação, pensar um pouco mais em alguma coisa mais profunda, para dar uma chacoalhada grande. E aí, quem sabe, a gente possa avançar. Senhor presidente, meu nome é Karine. Eu gostaria de saber se há uma maneira de explicar como um país tão rico e poderoso como os Estados Unidos não tenha percebido que o sistema financeiro e imobiliário dele estava à beira de um colapso. Bom, isso acontece de tempos em tempos no sistema capitalista, né? Porque o sistema capitalista está baseado na competição, na inovação e até certo ponto na especulação. Né? A especulação tem um lado que é inerente ao sistema capitalista, porque ele, de alguma maneira, ele antecipa o que pode acontecer. Mas pode ou não pode. Né? E no caso, quando você está num momento que as coisas estão dando certo, a gente pensa assim, tudo vai dar certo sempre. Né? E você não quer que tenha regra que impeça que você continue especulando ou apostando no futuro e tal. Isso se transforma em cassino. Né? Mas isso, agora foi muito grave, não só pela profundidade do que aconteceu, como porque globalizou, porque o sistema da economia hoje é global, então afetou todo mundo. Mas se você for olhar, todas as crises são mais ou menos, têm essa essência. Tem um momento de uma espécie de loucura geral. Eles dizem assim, comportamento de manada.
Quer dizer, um começa a dizer que vai subir o preço, todos vão atrás, vai subir. Vai baixar, todo mundo vem atrás. Isso é sempre, não é sempre, mas há momentos de euforia irracional, como disse agora, que são muito próprios do sistema capitalista, que reage muito à ideia de controlar. Porque se você controla muito, você também evita a criatividade, as invenções novas, inclusive invenções financeiras, essas, como é que eles chamam, desses veículos especiais, que eles metem papéis diferentes uns dos outros, dão uma avaliação qualquer, inventam uns modos de ganhar dinheiro. Então, se você regula muito, você vai para uma economia mais planificada, mas isso não é capitalista, é socialista. E essa tem outros problemas. É que ela não tem dinamismo. Por que acabou a União Soviética? Ou Cuba, como está? Porque não tem dinamismo, porque tudo é muito controlado, burocratiza, não sei o quê. Bom, claro que entre os dois tem meio termos possível. Não era preciso chegar ao ponto que chegou nos Estados Unidos. Realmente lá houve uma falta de decisões muito complexas, muito irresponsáveis, digamos assim. O Banco Central americano, que é o Federal Reserve, chama-se Fed lá, ele não tinha poder de controlar os bancos de investimento e as agências financeiras que não fossem banco. Então criou uma área do sistema financeiro sem controle, que passava, no fundo, a enganar todo mundo, depois uns aos outros. Né? Isso podia ter sido evitado. Mas agora eles estão discutindo isso de novo. Hoje, está no jornal do Obama dizendo que precisa controlar, não sei o quê. Quero ver. Porque outros vão dizer que não. Né? Porque o sistema capitalista é complicado. Ele tem isso é muito próprio dele. Né? De vez em quando isso estoura. Foi o que aconteceu lá. Eles formam uma bolha de consumo. Mas essa bolha de consumo, se ela não existe, o sistema morre também. Aqui o que está acontecendo no Brasil? O pessoal está dizendo, consumam, como o Lula mesmo disse, tem que consumir, tem que gastar. Porque se não gastar, não funciona. Mas se gastar e começar a dar crédito, chega um momento que não paga, também não funciona. Tem os pontos de inflexão. Foi isso, chegou um ponto enorme de inflexão. Você somou, digamos, uma exacerbação irracional do consumo, incentivo a consumir, e uma exacerbação irracional do crédito. Então, quando juntou os dois, eu vou consumir, eu dou crédito, Aí chega uma hora, você tem que pagar. Consumiu muito, não tem como pagar, estoura. Estoura um, vai um castelo e cata, vai outro. É tão simples de explicar depois e tão difícil de entender antes, porque antes está dizendo, mas se eu tenho crédito, e se a minha casa está valorizando sempre, eu vou pegar crédito, vendo a minha, compro outra. Eu vendo por mais que eu comprei, do que eu paguei, eu compro uma outra, daqui a pouco tempo eu vendo essa outra, foi o que aconteceu lá. Até que de repente, mas fulano lá não tem dinheiro para pagar. Ele assumiu dívidas demais. Aí você chega no banco, o banco não tem capital para cobrir aquelas dívidas que foram feitas lá, porque o Banco Central permitiu que o banco emprestasse muito mais do que o capital que ele tem. Então, quando o sujeito não paga, quebra o banco também. Foi o que aconteceu. Não é um bom sistema, não. Só que é difícil ter outro, né? Oi, boa tarde. Meu nome é Fernanda e eu gostaria de saber se o senhor é a favor ou contra a obrigatoriedade do voto e também gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o desinteresse das pessoas em relação à política. Bom, eu sempre fui favorável à obrigatoriedade do voto. Eu acho que até que se forme uma cidadania mais consciente, é bom suscitar o voto. Porque quando chega a um certo ponto de que a cidadania sabe, realmente tem informação e tal, aí eu acho que já pode liberar o voto. Nós estamos nesse ponto no Brasil, tenho dúvidas. Eu acho que é cedo para liberar para deixar o voto livre. Até porque no Brasil o voto é obrigatório só para quem é funcionário público. Porque quem não vota não acontece nada. Só quem é funcionário público quer tirar passaporte. Aí precisa mostrar que votou. Os outros não acontece nada. E as pessoas votam. É curioso isso. O voto é obrigatório, mas qual é a sanção para não votar? Não tem. Só, repito, funcionário sim, porque senão não recebe salário. Ou quem vai tirar passaporte também, porque precisa mostrar que votou. Os outros não acontece nada, e o pessoal vota. Né? Ou seja, estamos ligando um momento em que a população vota porque vota. Isso é o bom. Quando ela vota porque está com... fica essa ideia de que é obrigatório, na lei, mas não tem sanção. E quando não tem sanção, é relativo o efeito que isso possa ter. Agora, o porquê da indiferença, que é geral, não é só aqui. Em parte, eu disse aqui que os partidos perderam... Quando é que um partido funciona?
O partido funciona quando ele propõe valores ou interesses, né? Eu sou a favor da educação pública, eu vou lutar. Eu sou contra a privatização, eu vou lutar. Ou eu sou a favor, vou lutar. Isso é um valor. Então você está lá, está brigando. Você é contra, eu sou a favor. Vamos brigar. E vamos discutir, ver quem ganha, não sei o quê. Bom, então tem que acreditar em alguma coisa, tem que ter um valor, né? Bom, isso é um partido quando você organiza, você tem uma organização, você tem militantes e tal, você vai lá, tem eleição, elege gente, você tem gente que está a favor de tais coisas. Bom, os nossos partidos não se sabe a favor do que ou contra que eles são. Né? Todos. A favor e contra o quê? Né? Pega a privatização. O PT era contra furiosamente. Chega no governo, privatiza igual e não muda nada. É contra? Só de boca para fora, não tem coisa. O mesmo vale o PSDB, não estou aqui fazendo partidarismo, não. Pensa que também não sabe muito bem. Se é a favor, é contra, fica naquela coisa. Os partidos não servem de polo de referência. Quer dizer, por quê? Porque eles não estão lutando empenhadamente por um conjunto de propostas. Dizer, olha, eu quero, no fundo tem que dizer, como é que eu quero o futuro desse país? Né? Bom, e os partidos não se pronunciam. Eles passam a ser cada vez mais arranjos locais de interesses pessoais, quase, de segmento do partido, para ganhar o poder aqui ou ali. Evidente, o poder é indispensável, é bom ganhar o poder para quem quer fazer alguma coisa, mas fazer o quê? Então a população passa a não entender o que está acontecendo. As pessoas mudam de partido. Olha, a base dos governos é a mesma. A mesma. Os deputados que hoje apoiam o Lula me apoiavam. E antes apoiaram o Itamar. E antes apoiaram o Collor. E antes apoiaram o Sarney. Os partidos são os mesmos, né? Deslocam e tal. Tem o polo de poder, quem está no governo. Talvez dois eventuais polos, PT e PSDB, pode surgir um terceiro, mas é isso por aí. O resto, mas ganhou, todo mundo se desloca e apoia. Aí vão dizer, não, porque da esquerda, da direita, mas qual esquerda, qual direita? São os mesmos. São os mesmos que estão. Então a população olha isso e não vê identidade, não sabe. Então, identidade com o quê? Eventualmente com alguma pessoa, mas não com o partido. E, por outro lado, o debate político passou a ser muito distante da vida cotidiana. Né? Então, você está interessado, você não fica irritado, porque leva não sei quantas horas para ir de casa ao trabalho, ou à escola, irritado porque tem poluição, ou sei lá, eventualmente porque o custo de vida, ou porque não tem emprego. Isso são os problemas do povo, não é? Ou porque tem violência, ou porque a droga está se generalizando. Enfim, você tem uma opção de coisas que preocupam as pessoas no cotidiano. Essas preocupações se refletem pouco no debate chamado político. Então a população diz, se política é isso, eu não tenho nada com isso. O que não quer dizer que em dados momentos a população não tome partido. Toma. Quando chega a hora de uma campanha presidencial ou de governador, tomam partido, né? Escolhem, né? Em geral escolhem mais pessoas do que posições, né? mas às vezes escolhem até posições, né? Mas então há uma desconexão hoje, né, entre o que é, e por outro lado, como a política se profissionalizou, quer dizer, uma coisa de carreira quase, né? Aquilo ficou um mundo meio à parte. E quando você lê nos jornais a parte de política, é uma intrigalhada, que quem não está por dentro nem entende. Eu mesmo, muitas vezes, eu não entendo mais nada. Repete nomes e fatos, não sei o quê e tal. E virou muito página policial também, muito escândalo. A sociedade moderna precisa de escândalo. Então, tudo vira escândalo. Às vezes não é, mas aparece como se fosse um escândalo. A população vê aquilo e diz, é melhor não me meter nisso. É grave. Não é só aqui, hein? Isso é uma coisa, é uma tendência muito ampla e tem a ver com essas formas de vida moderna que geram problemas que não são refletidos facilmente no debate político e também tudo hoje passa pela mediação do locutor de rádio, televisão. Agora tem esse fator que eu não sei avaliar, que é a internet, que você tem blogs e não sei o quê, não sei como é que se dá o debate aí. Possivelmente daqui a uns 10, 20 anos haverá outras formas das pessoas se expressarem. E também preciso não esquecer que em certos momentos, como eu disse aqui, não é só na eleição, às vezes há momentos que a dramaticidade é tal que a população toma consciência e toma partido. Mas fora disso, fica uma coisa meio de rotina.
Muito bem. Mais o quê? Uma ou duas? Licença. Prazer, meu nome é Mariana. Sou vosso terceiro ano no Colégio Romeu de Moraes. E eu gostaria de saber do senhor se o senhor imaginava chegar à presidência um dia e quando chegou, o que passava pela sua cabeça, se passaria que o senhor ia ganhar por 2 vezes ainda, ia ter consecutivo 2 mandatos, ainda mais de votos unânimes numa primeira sessão de eleição. Eu já vi no jornal que eu desde pequenininho queria ser presidente, queria ser papa, não sei o quê. Queria ser tudo. Eu acho que é difícil que passe pela cabeça de alguém que vai ser presidente da República, ou papa, ou qualquer coisa assim. Tem que ser meio maluco para pensar isso, né? Porque as coisas não acontecem assim, né? A vida tem muitos imprevistos, né? Eu, para ser franco, eu não tinha probabilidade de ser presidente, até ser ministro da Fazenda. E eu não tinha probabilidade de ser ministro da Fazenda, porque eu não sou economista. Eu podia ter me arrebentado, na verdade, aliás, foi a sensação da minha família e dos meus amigos, quando o presidente Itamar me nomeou ministro da Fazenda. Bom, era muito difícil, porque tinha uma inflação galopante, aquilo era o fim. Eu estava fora, eu era ministro do exterior, aí eu estava bem. Mas ministro da Fazenda, né, era o fim. Bom, deu sorte, e também trabalhamos, conseguimos segurar a inflação, virei presidente da República. Mas não havia probabilidade de eu ser ministro da Fazenda. E eu era ministro do exterior, e uma vez o doutor Ulisses Guimarães, que era um importante líder político democrático aqui, me disse: você acha que vai ter voto na África, em Angola, na Nigéria? Como ministro do exterior vai lidar com isso. Isso não dá voto, né? Bom, eu tinha uma questão de voto. Eu não estava orientado por ter voto. Eu era senador, tinha sido eleito senador, dificilmente iria ser eleito outra vez, e virei ministro do exterior depois da Fazenda. Aí virei presidente da República, né? Não foi uma coisa pensada por mim, né, de ser presidente, muito menos de ganhar. Quando eu deixei o Ministério da Fazenda para ser candidato, eu tinha 10%, 12%, do meu eu tinha 40%. Eu ganhei no primeiro turno, 3 meses depois, que isso muda também, né? Mas não tinha essa pretensão, nem muito menos. Agora, o que você perguntou? Outra coisa, quando chega lá? Como foi, assim que o senhor foi eleito, o que passou pela sua cabeça quando estava lá? E se também imaginava que seria ser eleito mais uma vez, ainda mais num primeiro turno, com uma porcentagem de votos tão... Não, eu não imaginava isso, não. Que eu ia ser reeleito a segunda vez, sim. Porque eu sabia, porque eu tinha pesquisa e tal. A primeira era mais difícil, a segunda, não. É mais fácil. E eu imaginava que sim. Agora, o que passa pela cabeça? Passa muita coisa pela cabeça. Primeiro que você é presidente, aí daí. É um problema complicado, é só dor de cabeça, né? E o que chega na mesa do presidente da República, ou alguém que vem falar com o presidente da República? É pepino. Lógico, né? Quando vai no seu gabinete, na rua não, você vai a um comício, vai a uma festa, tudo bem. Mas no gabinete, quem que vai falar com ele? O ministro que está brigando com outro ministro. Você tem que decidir qual dos dois tem razão, né? Ou alguém cuja reivindicação não foi atendida e ele conseguiu chegar até o presidente. Só chega pepino na mesa do presidente, né? E, claro, você com certa experiência, você sabe separar as coisas, enfim, consegue se movimentar razoavelmente. E se você não tiver uma personalidade forte, você fica doente. Fica doente, literalmente, porque somatiza, né? É problema o tempo todo. O tempo todo. Não tem descanso. Se você for consciente, tem muitos que não ligam, mas se você for consciente, não tem 1 minuto de tranquilidade. Fim de semana, não tem nada. Você tem que ficar o tempo todo ligado com o que está acontecendo e tal. E você tem que ser capaz de estar ligado e se desligar, senão não dorme. E se não dorme, fica doente, tem que dormir, né? Tem que ter uma certa disciplina. Cada um faz como quer, mas eu sou disciplinado. Então, a certa hora, chamo para... Vai embora, vai dormir. Não fica essa conversa infinita que muita gente gosta de madrugada, tomando isso, não dá, né? Tem que ter disciplina. Tem que fazer exercício, né? Tem que saber que você, enfim, não vai resolver tudo. Não pode ser paranoico. Ou eu faço ou não vai, ou o mundo acaba. Não acaba nada, o mundo não acaba, né? Tem que ter uma certa, digamos, humildade diante do desafio que você tem. Se você imaginar que você vai resolver tudo, que só você pode, não vai dar certo. É muito difícil, é melhor não ser presidente, sinceramente. O bom é ser ex. Tem uma última pergunta.
Boa tarde, meu nome é Caio. Senhor presidente, em uma entrevista para a revista Época, o senhor disse que o Brasil pode sair melhor em relação à diminuição do poder dos Estados Unidos. Quais os critérios que são necessários para que realmente o Brasil possa usar a crise para essa melhoria? E o senhor acha que o presidente Lula irá usar esses critérios ou já está usando? Bom, primeiro, sair melhor porque a crise afetou mais a uns que a outros. Não é que o Brasil vai melhorar. Relativamente, né, os Estados Unidos estão relativamente, não piores que nós, mas vão sair pior do que entraram. Nós vamos perder, estamos perdendo. Crise é ruim para todos, nós estamos perdendo. Aí está todo mundo contente porque a economia não vai crescer, é zero. Né? Porque os outros vão ser -3, -4. Então a melhora é relativa. Né? O que acontece é que a economia brasileira e o Brasil, não só a economia, se fortaleceram nos últimos anos. Basta ler o artigo que o Malan escreveu domingo na Folha, no Estado. Você vê que houve mudanças que vêm de longe para poder chegar ao ponto que nós chegamos. Algumas vêm do tempo da Constituinte, vai indo. Hoje estamos melhor. Muito bem. Estamos atuando razoavelmente bem. Eu sou favorável, que hoje o Lula está conversando com a China, a Rússia e a Índia. Tem que fazer isso. Tem que fazer. Quer dizer, eu acho que esses que são os chamados BRICS, que é um nome inventado por um banco de investimento, pelo Goldman Sachs, inventou BRICS, inventou no meu tempo, os BRIC. A consistência teórica é limitada, não tem, mas são países grandes, populosos, que começaram a crescer, é isso. Né? E o importante deles é que são populosos e estão crescendo, então pesa. A Dinamarca é muito mais desenvolvida, mas não pesa, porque não tem população. Né? Aqui o BRIC não quer dizer que está na frente, quer dizer que tem esse conjunto de coisas, e são grandes, são países baleia. Né? Custa se movimentar, mas quando se movimenta faz água, joga água fora. Bom, então é importante, esses países vão ter um papel crescente. Né? E acho que isso é importante, o Brasil pode ter um papel crescente. Eu acho que o problema é saber que papel nós vamos definir para nós. E aqui isso não foi discutido ainda no Brasil, as pessoas vão fazendo sem discussão. Eu acho que a agenda do mundo, a agenda global, que está se abrindo depois dessa crise, é diferente da agenda anterior a essa crise. Por quê? Porque, primeiro, as ilusões de que o crescimento econômico resolve tudo acabam. Os Estados Unidos têm um crescimento brutal e está na crise, alguém está reclamando aí da especulação, esse consumismo desenfreado, não sei se isso é modelo para o mundo. Né? Segundo, você tem outras questões que são muito importantes. Questão ecológica, né? Crescimento global. Né? A questão ambiental em geral. A questão energética. Né? O Brasil tem condições de jogar cartas importantes nessas questões. Nós temos o biodiesel, nós temos a Amazônia, nós estamos queimando demais a Amazônia, que não tem sentido. Vai haver uma reunião importante em Copenhague, o Brasil devia assumir a dianteira nisso aí, não está assumindo, está ficando numa posição antiga. A responsabilidade é dos países ricos, mas nós não somos mais país pobre. Nós já passamos disso, nós estamos poluindo, tem que parar de poluir. Quer dizer, há uma agenda nova na qual o Brasil pode sair bem, tem condições para sair bem. Nós temos uma matriz energética mais limpa que o geral dos países, nós temos terra, nós temos alimento, né? Quer dizer, nós temos um conjunto de variáveis que são críticas para o mundo. O Brasil pode se sair melhor. Agora, não adianta o Brasil querer ser uma potência militar, a meu ver, não adianta. Pode ser, mas é um erro, a meu ver. Vai custar muito ao povo e vai ganhar quem? Né? Para quê? Se nós não temos inimigos à vista. Né? Então, o Conselho de Segurança é um lugar importante para quem quer ter poder militar. Então, para ir para lá e ter força, tem que fazer bomba atômica. Vale a pena? Isso tem que ser discutido com o país. Né? Ou vale mais a pena você ter uma posição na agenda global de outro lado? Esse que eu mencionei aqui. O Brasil tem uma coisa importante, que é essa variabilidade cultural. Muita de raça, de cultura e uma certa plasticidade a aceitar. Não é completa, tem preconceito, mas é mais aberto. Isso no mundo do futuro vai ser muito importante, que é o mundo de migração. E um mundo, portanto, de discriminação, como tem na Europa, como tem em toda parte, nós temos menos. Quer dizer, nós temos muitas vantagens, né, se nós formos capazes de imaginar um futuro que não seja repetição do passado, onde que vai crescer. A mim me influenciou muito, que eu assisti, nós mais velhos assistimos, a União Soviética. Todo mundo gabava, que crescia 12% ao ano, a 15% ao ano, uma riqueza formidável. Desabou. Desabou. Quer dizer, não é isso que dá solidez aos países. É importante ter crescimento. Mas a que preço?
Mesmo na China. Eu não sei se eu estou muito influenciado por um livro que eu estou lendo, de aquele que era o primeiro-ministro da China quando houve o Tiananmen, aquela praça de Tiananmen, chama-se, acho que Zhao, uma coisa assim, e que perdeu o poder. Ele era quem mandava na China, perdeu o poder, ficou preso em casa, 10 anos, sei lá, quando morreu, e deixou os documentos dele, ele gravou e deixou documentos, e publicaram o livro agora. Eu passei pela Inglaterra, comprei e estou lendo. Você vê aquilo por dentro e, meu Deus do céu, será que esse crescimento que a China está tendo, que é fantástico, desde do Deng Xiaoping, né, que fez, mas com a paralisação da democracia, vale a pena? E quando você vê como é o processo de decisão, como você elimina um líder, como é que você não dá acesso, vale a pena? Quer dizer, essas questões nós temos que discutir. Aqui não, você vê nos jornais, só a China cresceu a 12%, que entusiasmo. Mas quanto custou crescer a 12%? Né? Eu não estou negando a importância, a China tinha 1 bilhão, eles tinham que fazer muita coisa, mas chega um momento, você tem que pensar no resto. Quer dizer, e nós temos a possibilidade no Brasil, porque nós guardamos de toda maneira um grau de liberdade, de democracia razoável, nós temos a possibilidade de começar a pensar melhor numa sociedade melhor. Não é só numa economia mais próspera, vamos sair melhor da crise. Mas qual é a base dessa sociedade? Qual é a coesão que há nela? Como é que nós vamos criar solidariedade dentro dessa sociedade? De que maneira nós vamos criar uma sociedade melhor? E essa discussão quase não aparece. O que é melhor? O que é ser melhor? Tudo bem, tem um certo nível que é inaceitável, da pobreza. Não dá. Nós estamos ainda com muitos pobres. Tem que acabar com isso. Isso é indiscutível. Né? Não haverá uma boa sociedade com desigualdade do jeito que nós temos. Não dá. Tem que dar. Mas não vai bastar isso. Não vai bastar isso. Tem que ter, além disso, tem que ter outras coisas que vão definindo o que é uma sociedade melhor, quer dizer, a sociedade que nós queremos. Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que o Brasil vai sair melhor da crise, quer dizer, vai perder menos, vai perder menos. Acho que o governo está fazendo o que pode fazer, né, com erros, na parte, detalhe, agora, na parte fiscal e tal, vai dar problema, vai jogar problema lá para adiante. Parou de fazer reformas mais profundas, mas no negociar a crise, tudo bem, e presença do Brasil no mundo, estou de acordo.